Olá, terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que nesta noite de terça-feira entrevista José Roberto Estopa, vice-prefeito e também secretário de obras aqui do município de Cuiabá. Vamos destrinchar aí as políticas, tanto na questão das obras, essa situação também de ser vice-prefeito. O que faz um vice-prefeito, não é? E ele vai falar também das atribuições e do combinado que houve com o prefeito, sobre a atuação como vice, enfim. A sua pergunta via WhatsApp. Vai aparecer na tela aí, ó. Vai aparecer o número para você participar com a gente. Aí, ó, 99932-2529. O Estopa vai responder as suas perguntas. Como é que estão as coisas aí no seu bairro? O que você pensa? O que você tem a dizer? Pergunta, enfim, sugestões. O Estopa está aqui à sua disposição até às 8h30 no programa Opinião. 99932-2529. Participe, porque aqui o que vale é a sua opinião, é a sua participação, a sua interação. Como sempre, Lorenberg Alves, meu parceiro. Boa noite, Lorenberg. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Zé Roberto Estopa, que esteve aqui, sabe, na condição de candidato, rapaz, a vice-prefeito, no passado não muito distante, só que foi em 2020. Sabe o que ele dizia aqui na época? Ele dizia o seguinte, ele dizia que nós vamos ganhar a eleição. E aí, não sei o que aconteceu, acabou ganhando, né? Eu sei o que aconteceu, o povo votou, né? Mas ele estava muito convicto, uma convicção que deu certo. É muito bom recebê-lo aqui, viu, Estopa? Vou falar Estopa, porque a gente sempre chamou de Estopa. Estopa mesmo. E eu já falo de antemão, eu faço minha primeira pergunta, que é o seguinte: vice e secretário de obras, existe uma lenda de que o vice é mais decorativo, não é participativo e tudo mais. O que tem de diferente nessa lenda, na sua conversa com o prefeito e essas atribuições em relação à Secretaria de Obras? Boa noite. Bom, primeiro, boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês novamente, né? Realmente, num período muito próximo às eleições, estivemos aqui onde afirmarmos que tínhamos uma certeza muito grande que a população, que a maioria da população ia nos entender e ia reconhecer o trabalho realizado na gestão e queríamos sair vitoriosos e graças a Deus, primeiro Deus, depois a população, foi isso que aconteceu. Primeiro que a gente tem que dizer que Cuiabá não teve muita sorte no quesito vice. O vice da gestão anterior, por alguns problemas, quase que passou o tempo todo, vamos dizer assim, distante da gestão. Na própria gestão do prefeito Mauro Mendes, nem vice sequer se tinha, tá? Então, na verdade, por vários mandatos aí, Cuiabá não teve a pessoa e a figura de um vice. Quando fazíamos campanha pedindo votos ao prefeito Emanuel Pinheiro, à chapa Emanuel Pinheiro Estopa, sempre deixamos claro que nós tínhamos um único compromisso com o prefeito Emanuel Pinheiro, que era ajudá-lo de verdade a administrar, era contribuir com Cuiabá, era contribuir com a administração municipal e que não iríamos ser um vice escondido no 6º andar. As eleições passaram e eu converso muito com o prefeito Emanuel Pinheiro, a quem tenho grande consideração e um bom relacionamento, um excelente relacionamento. E foi a partir daí que o prefeito, num primeiro momento, me convidou para ir para a educação. Aí depois nós reconversamos e chegamos à conclusão que eu iria para a Secretaria de Obras. E é apenas cumprindo aí o quesito que foi acordado na campanha. Ser um vice atuante, ser um vice que exerce o papel de vice, mas que ao mesmo tempo vai ter uma atuação como secretário, uma atuação importante em toda a gestão municipal. É isso que nós estamos fazendo. Lorenberg. Secretário e vice-prefeito, antes de mais nada, nossa alegria de tê-lo mais uma vez no nosso bate-papo aqui. Eu vou pegar carona
nessa resposta, secretário, para fazer 2 perguntas ou 3, caso a minha primeira pergunta seja positiva. O senhor exerceu, no mandato anterior do prefeito Emanuel Pinheiro, a mesma função na Secretaria de Obras Públicas, foi isso? Não. Foi em outra? Na gestão anterior eu era secretário de Serviços Urbanos. Nesta eu sou secretário de obra. Na gestão anterior, a função da secretaria era limpeza, coleta de lixo, iluminação e jardinagem. Nessa é tocar as grandes obras, os grandes projetos estruturais que a prefeitura tem por objetivo entregar nesses próximos 4 anos, ou melhor, 3 anos e 11 meses. Mas ainda uma segunda questão, secretário. Eu ouvi, talvez eu não tenha ouvido direito, mas o prefeito, sentado onde o senhor está, ele disse com todas as letras que o senhor teria uma função diferenciada no segundo mandato, caso ele fosse reeleito, que era coordenar as secretarias, que era fazer uma ponte entre cada uma das secretarias com o prefeito Emanuel Pinheiro. Ou seja, era alguém que iria cobrar o desempenho de cada um dos secretários. E a minha pergunta é exatamente isso. O que levou o prefeito a mudar de opinião, trazendo o senhor para uma secretaria? Porque ele dizia abertamente que o senhor não seria secretário, seria um coordenador de todas essas secretarias. O que levou o prefeito a mudar de opinião? Pelo prefeito, o senhor seria uma espécie de cobrador de obras, Isso. cobrador de resultados. Isso é verdade. Nós chegamos a conversar por várias vezes sobre isso, que eu faria um papel ali realmente de articulador entre todas as secretarias, dando inclusive maior liberdade ao prefeito Emanuel Pinheiro de se relacionar melhor com Brasília, enfim, de correr atrás de recursos, enfim, de cuidar de outras coisas assim que ele considerasse relevante, tá? Essa conversa avançou, só que chegou um determinado momento que o prefeito, em uma das conversas, foi mais ou menos assim: olha, você vai tocar, mas nós temos hoje o Contorno Leste, nós temos hoje a Feira do Porto, nós temos hoje a nova arena multiuso, Jonas Pinheiro, a Climate, nós temos Feira do Porto, temos 19 bairros pelo BNDES 100% para serem asfaltados, isso tudo em uma única secretaria. E o sucesso ou o fracasso da gestão passa muito por esta secretaria. E é um desafio. E ele me perguntou se eu aceitava esse desafio. E eu, obviamente, aceitei. E o desafio é esse. Mas o senhor sabe que essas obras todas aí são obras vultuosas, importantíssimas, né? Não que aquelas obras e serviços que o senhor fazia na gestão passada não fossem, mas a dimensão é diferente, a responsabilidade é maior, não é? O senhor sabe que antes de aceitar um desafio desse, imagino que o senhor deve ter pensado bastante, porque vem chumbo grosso. Quando eu falo chumbo grosso, é cobrança, é prazo, é uma série de coisas, é problemas. Por exemplo, vamos falar do Contorno Leste. Só desapropriações são 750. Só desapropriações são 750. Na verdade, é um desafio você desapropriar 750 proprietários, tá? São mais de 17 quilômetros de pista dupla, iluminação de LED, a ponte sobre o Rio Cochipó, enfim. É um desafio gigantesco, né? É um desafio gigantesco, eu tenho consciência disso. E é por isso que eu aceitei com tanta vontade, e é por isso, quando conversamos, eu e o prefeito, que ele ventilou a possibilidade em nome dessas obras, eu já disse para ele: aceito, está fechado o desafio. E é isso, pessoal, vou trabalhar 24 horas por dia. O objetivo, só para firmar compromisso aqui, é entregar o Contorno Leste, que não é fácil. O nego pode falar: é uma obra, mais uma obra, tem um dinheiro, é BNDES. Não, não é mais uma obra, é uma obra que mexe com a vida das pessoas, é uma obra que passa por 55 bairros, é uma obra que precisa de licenciamento ambiental, é uma obra que você precisa
está bem focado, porque é uma obra estruturante ali, que vai depender de um trabalho excelente das duas construtoras. Enfim, é um desafio. O viaduto Murilo Domingos, tá? Que vai ser entregue agora em abril. Que é aquele ali na Beira Rio. Beira Rio, que inicialmente, o projeto inicial era para entregar em dezembro, que fique claro. Aí a população pergunta por que não entregou em dezembro. Simples assim, pareceu uma mina gigantesca e tivemos alguns problemas lá, foram 15 desapropriações. Tivemos alguns problemas com as desapropriações. Sanado isso, sanado o problema que nós tivemos que rever essa questão do minadouro. Inicialmente se tentou apenas retirar a terra e colocar aterro novo, não foi suficiente, teve que se colocar quase 40 estacas de concreto, e isso faz com que a gente entregue uma obra com segurança, mas porém atrasando aí mais de 90 dias na sua confecção. Porque obra você sabe bem quando começa, mas você sabe que você pode ter alguns problemas ali na frente. Feira do Porto, a mesma coisa, nós vamos ter e vamos entregar até o final do ano uma feira extremamente moderna, diferente, um novo cartão postal para Cuiabá. Mas ali eram quatro dinheiro diferentes, vindo de órgãos diferentes. São 4 licitações a Feira do Porto. Uma para ampliação, uma para reforma, uma para climatização e uma do entorno. É como se você tivesse numa mesma obra 4 problemas a ser solucionados. A gente vai falar mais ainda sobre a Feira do Porto, inclusive o contorno leste, esse viaduto, também o asfalto dos bairros, mas vamos picotear aqui, porque dividir, intercalar com as perguntas. Por favor, professor. Secretário, aproveitando a deixa da primeira pergunta, que o senhor falou, tem um bom relacionamento com o prefeito, tem uma amizade muito grande com o prefeito e esteve com ele na campanha eleitoral. Em razão disso, eu vou me ousar a fazer a pergunta que eu ouvi o prefeito falando exatamente sentado onde o senhor está, de uma pergunta que eu fiz. Ele respondeu que não iria dar um prêmio de consolação às pessoas que perdessem as eleições para a Câmara de Vereadores. E o que se viu foi muito diferente. O Luiz Cláudio, obteve 3.001 votos, ficou em 7º lugar no universo dos mais votados para a Câmara, mas não conseguiu a eleição. E aí o prefeito dizia anteriormente uma coisa e realizou uma outra muito diferente, trazendo um candidato a vereador, à reeleição, para dentro do governo. Aí eu pergunto ao senhor, o que levou o prefeito a tomar exatamente esse posicionamento? Foi consolação, o Luiz Cláudio, por exemplo, lá na sua avaliação, porque já era um pouco alinhado, um pouco não, ele foi líder do prefeito na Câmara, né? Primeiro, se nós formos analisar, obviamente temos que observar a legislação, e a legislação, infelizmente, não dá vitória aos mais votados, porque ela caracteriza-se pela proporcionalidade, mas Luiz Cláudio foi o 7º. Luiz Cláudio tem um relacionamento de confiança, como eu tenho com o prefeito Emanuel Pinheiro, de confiança e de amizade. Precisava-se de alguém que pudesse fazer o papel na Secretaria de Governo de ter um bom relacionamento com a Câmara Municipal. Luiz Cláudio era vereador. Porque se formos analisar, e aí eu digo que não é prêmio de consolação, Misael perdeu a eleição, não foi chamado. Toninho de Souza, Orivaldo da Farmácia, Marcos Veloso, Justino Malheiro, enfim, 12 ou 13 perderam a eleição, ninguém foi chamado para nada. Então, quer dizer, o prefeito escolheu um por um critério de que esse um poderia e pode e será o cara que vai fazer o relacionamento bem feito, Prefeitura e Câmara Municipal de Cuiabá, por competência e por mérito, tá? E que, obviamente, foi o 7º mais votado de Cuiabá. Então, na verdade, não é um prêmio de consolação, longe disso, é porque realmente o Luiz Cláudio tem
tem talento, tem competência e tem responsabilidade e a confiança do prefeito Emanuel Pinheiro para exercer a função de secretário de governo. Então está respondido aí, fora o Luiz Cláudio, dos que eram vereadores, ou dos que disputaram o pleito eleitoral em 2020, somente o Luiz Cláudio, Somente foi o Luiz Cláudio que foi, exatamente, que exerce a condição de secretário municipal. Estopa, eu quero muito esmiuçar a questão do asfalto, mas aí como eu estou com 1 minuto e meio aqui para esse bloco, para encerrar esse bloco, não vai dar tempo de você fazer a explanação. Me fala aqui em relação à arena multiuso, em 1 minuto e meio. O que está sendo feito ali? Quem não sabe o que é arena multiuso é o antigo parque de exposições, não é? Ali no Porto. O que está sendo feito ali e quando a obra será entregue à população? Nós vamos dar a ordem de serviço dentro de 15 dias, nos próximos 15 dias, e ali será totalmente requalificado. Ali será um centro de eventos do agronegócio. Nós vamos ter ali de comércio, a exposições, em paer, enfim. Será uma arena multiuso que, sem dúvida nenhuma, isso vai ter eventos aqui a nível regional, a nível nacional, tudo neste determinado local, tá? Nós vamos ali ter uma estrutura ali fantástica, tá? Aonde vai se capitalizar tudo que o estado de Mato Grosso tem de bom relativo ao agronegócio, tá? Então nós vamos começar, a entrada vai ser lá pela beira-rio, já com uma praça ali espetacular logo na frente, e aí por diante vem os galpões, os barracões, as arenas, os locais de experiência, os locais de exposição de animais, enfim. Vão participar, para você imaginar, todos os sindicatos rurais terão locais e assento nesta arena multiuso. Daqui a 15 dias se lança... Início das obras. O início das obras começa. O início das obras daqui a 15 dias. Já está licitado. Está licitado já, ó. Então vem aí mais um grande empreendimento aí. E só para você entender como que vai ficar bonito a região do Porto ali, ó. Porque você vai ter aqui, vou chamar de parque de exposição porque todo mundo ainda conhece como parque de exposição. Então você vai sair pela beira-rio do parque de exposição. Nós vamos requalificar toda a Avenida Beira-Rio, ela vai deixar de ser aquela avenida feia e escura, toda de iluminação de LED requalificada. Um viaduto logo na frente que é um cartão postal, vai ser um cartão postal. E pro lado de cá, a Hora do Porto 2 e mais para frente, o Cais do Porto. Então nós vamos ter naquela região revitalizada, ali, né? Nós vamos ter naquela região ali um verdadeiro cartão postal. Logo ali na beira-rio, ali vai ser algo fenomenal, sem dúvida nenhuma. É a transformação de Cuiabá. Ok. Olha, esse José Roberto Estopa, vice-prefeito e também secretário de obras aqui de Cuiabá, tem alguma pergunta? O Estopa está aqui à sua disposição, 99932-2529. Como andam as coisas aí no seu bairro? O que precisa ser mudado? As obras, enfim, asfalto. Ele vai elencar daqui a pouco quais serão esses 19 bairros aí que serão contemplados com asfalto, já garantido via BNDES. Já. Estopa aqui no Opinião, continuando conosco. A gente volta já. Muito bem, 7h50, nós estamos ao vivo com José Roberto Estopa, que é o secretário de obras aqui de Cuiabá e também vice-prefeito do município. Antes de seguirmos com o Estopa, os destaques do Gazeta Digital, que é www.gazetadigital.com.br. A pandemia, por exemplo. Então, a gente sempre destaca aqui os números atualizados. 21 pessoas morrem em 24 horas e 7.500 seguem isoladas em casa. A pandemia da Covid-19 provocou a morte de mais 21 pessoas nas últimas 24 horas em Mato Grosso, como aponta dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, desta terça-feira, dia 9. O informe apontou ainda que mais de 7.500 pessoas seguem em isolamento domiciliar por conta da doença. Conforme o boletim, Mato Grosso já contabiliza mais de
228.100 contágios, dos quais em cerca de 5.300 pessoas infectadas não registram, ou pelo menos não resistiram, melhor dizendo, e morreram por conta da Covid-19. Hoje, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, em Mato Grosso, é de 73,64%, enquanto o mesmo índice para leitos em enfermarias é de 33%. Isso aí é outro destaque, ó. Disputa de futebol. Atendimento do Detran na Arena será suspenso nesta quarta-feira. O atendimento presencial do Detran Mato Grosso na Arena Pantanal será suspenso nesta quarta-feira, dia 10, no período vespertino, em razão do jogo São Paulo e Fluminense. São Paulo e Fluminense do Rio de Janeiro, pelo campeonato Supercopa do Brasil Sub-17. Os cidadãos que estão com agendamento para atendimento presencial até às 13 horas serão atendidos normalmente. O Detran de Mato Grosso orienta aos cidadãos que fiquem atentos ao número de celular e e-mail que foram informados no sistema, no ato do agendamento. Estes serão os meios para contato do Detran Mato Grosso com o cidadão. Está aí no Gazeta Digital, que tem também, dentre outras informações, política, economia, polícia, esporte, enfim. Agora, Lorenberg, esse negócio de fechar, parar as coisas por causa de um jogo sub-17, pode isso, Arnaldo? Você acha, qual é a sua avaliação sobre isso aí? Eu acho tão pequeno. Se fosse ainda o Fluminense mesmo, e o São Paulo mesmo, eu já não concordaria, imagina sendo... Você acha que faz sentido um negócio desse, parar tudo para ir por causa de um jogo? A não ser que a população toda optasse por isso. Caso contrário, não. Nem São Paulino tem aqui tanto. Você é São Paulino, não? Corintiano, graças a Deus. Estava bom aqui a conversa. Foi bom conversar com você aqui. Ô, Estopa, falando agora, estamos conversando com José Roberto Estopa, secretário de Obras. Eu sou flamenguista, por isso que eu falei, né? O Estopa, além de vice-prefeito, é secretário de Obras aqui de Cuiabá. A questão do asfalto, rapaz, estava me dizendo aqui antes de começar o programa, que já tem aí, você falou também aqui, já no início da entrevista, 19 bairros aí, ou 19 confirmações via BNDES para execução já. Quem vai ser contemplado, não sei se você lembra de cabeça, os 19, mas regiões, por exemplo. Todas as regiões. Vamos traduzir aqui. Se você for na região oeste aqui, você tem lá Parque Amperco. Se você for lá para a região sul, tem bairros contemplados. Residencial Cochipó, enfim, Recanto do Sol. São 18 bairros aí que nós vamos... Jardim Presidente, enfim, são 18 bairros a serem 100% asfaltados. Eles vão ser 100% asfaltados ou ainda depende de alguma coisa? Porque o dinheiro parece já está garantido. O dinheiro está garantido e as obras, já estamos licitando, as obras devem começar aí lá para o mês de julho, no meio do ano, tá? Nós estamos apenas na questão agora de burocracia, né? Um aspecto burocrático com o BNDES, mas já está aprovado, nós já temos a garantia, são 75 milhões de reais, tá? E lá para o meio do ano a gente já dá a ordem de serviço aí para que as empreiteiras comecem o trabalho. Que tipo de asfalto vai ser esse? Porque tem a questão, asfalto tem, mas a qualidade dele, é o tal do... Asfalto, meio-fio e calçada, de qualidade, pode ter certeza, tá? Aquele casquinha de ovo, não? Não, sem casquinha de ovo. Todos os asfaltos que estamos fazendo, tá? Pode ter certeza que vai ser de extrema qualidade. Até porque na gestão passada se asfaltou aí bem mais de 200 quilômetros, na atual tem que se manter esse ritmo para que a gente aí, numa próxima gestão, asfalte Cuiabá 100%. Porque a gente tem que entender que Cuiabá ainda possui em torno aí de mais de 500 quilômetros sem asfalto. É muita coisa. Mais do dobro, tá? né? Mais do dobro ainda para ser Então asfaltado. nós precisamos
fazer aí 250, 300 quilômetros nessa gestão e tomara que uma próxima gestão de um próximo prefeito isso possa ser concluído e a gente retire a população desse estado. Na época da chuva, barro. Na época da seca, poeira. Então, na verdade, o asfalto hoje é sinônimo de qualidade de vida e tem que ser feito para toda a população. E, obviamente, com meio-fio e calçada. Professor. Secretário, eu vou tentar desenhar um quadro que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Mas ouvir não o secretário, basicamente, mas o militante, o filiado ao PV. E aí já começo a descrever o meu quadro. O PV é tido e é considerado um partido que defende o meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Cuiabá, o senhor sabe talvez até mais do que eu, que é cheio de minas, cheio de córregos. Esses córregos desapareceram e essas minas, grande parte dela desapareceu. E no primeiro bloco, em uma das perguntas que o Paulo fez ao senhor, por que o viaduto não foi entregue em dezembro, o senhor falou, não, descobriu-se uma mina. Uma grande mina. Uma grande mina, e aí as obras atrasaram. E aí vem a minha pergunta para fechar o quadro, para ouvir o militante, o filiado ao PV. A mina atrasou a obra, portanto, acabou com a mina. Em tese foi isso. Eu pergunto, onde anda aquilo que o PV sempre defendeu, que é a preservação do meio ambiente, que é garantir que o meio ambiente seja preservado. O meio ambiente fica a um plano inferior quando o interesse de obra aparece ou não, secretário? O sentimento raiz do PV, onde está? Não, não fica. Não fica, é muito simples. Na verdade, deveriam ter pensado nisso e pensado em preservar nessa mina quando autorizaram a construir a Beira-Rio, quando fecharam os olhos na década de 70 aí e deixaram invadir toda a região de São Mateus, quando ainda hoje se permite invadir áreas importantes a nível de ecossistema. Nós, por exemplo, inclusive enquanto militantes, enquanto servidor público, participamos junto ao Ministério Público de um programa chamado Águas para o Futuro, que conseguiu aí mapear e recuperar, junto com o Ministério Público, agradecendo o trabalho do Ministério Público, mais de 300 minas no município de Cuiabá. Então, quer dizer, não tem como você, infelizmente, hoje, retirar a Beira-Rio do local que ela está. Mas tem como não fazer a obra, por exemplo, ou mudar o local da obra, por exemplo. Impossível. As obras futuras podem mexer, secretário. No caso específico do viaduto, impossível, quer dizer, você não tem como mudar aquele trajeto. Se você for porque se a gente for analisar, Praerim não deveria estar ali, concorda? Praerim era um grande minador de água ali que foram aterrando. Mas não foi um bairro planejado, né? Não, foi uma invasão. Uma invasão. E se for lembrar a história aqui, nós sabemos que alguns prefeitos de algumas épocas anteriores foram eleitos à custa de patrocinar invasões. Inclusive hoje é deputado estadual, para se dizer, né? Não quer falar o nome do Wilson Santos, mas foi o que mais patrocinou invasões no município de Cuiabá, tá? Hoje, infelizmente, parece que ele mudou um pouco. Felizmente, parece que mudou um pouquinho. Mas participou de todas as grandes invasões. Nós somos contra a invasão e defendemos que se preserve essas áreas. Tanto é que participamos bem incisivamente do programa Águas para o Futuro e procuramos preservar tudo aquilo que já não foi. Mas assim, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, secretário, mas assim, o erro, porque fizeram a Beira-Rio lá, já tinha essa... Não é insistir no erro... É uma pergunta, por favor. Não é insistir no erro. Se existe o erro, então vamos evitar esse erro. Não é insistir no erro, veja bem. Tem que evitar. Por exemplo, uma obra nova tem que ser respeitado o meio ambiente. Sem dúvida nenhuma, falo isso com muita tranquilidade.
Agora imagina você tem a ponte ali Sérgio Mota. Então você vai acabar com a ligação Cuiabá e Várzea Grande, porque você não vai poder transitar por ali, tá? Você vai acabar com uma das principais avenidas de Cuiabá. Isso humanamente seria hoje impossível. Ninguém poderia admitir, a própria população não admitiria uma situação dessa. Agora, o que tem que ser feito, e isso começa a tomar ar, é preservar as margens do rio Cuiabá, é tratar 100% o esgoto, que Cuiabá terá a universalização do esgoto no próximo ano. Isso é inclusive mais importante até do que de repente se eliminar uma mina aqui, outra ali, é tratar o esgoto, é rearborizar a cidade, é respeitar os córregos que já existem, é cuidar do rio Cochipó. Isso que tem que ser feito para que a gente não tenha um problema sério de água, inclusive de água potável em algum momento da história aqui no município de Cuiabá. O que levaria a essas duas cidades, Cuiabá e Várzea Grande, a um verdadeiro caos. Ok, você quer complementar alguma coisa? Eu vou só insistir, secretário, até para ajudar o amigo telespectador. Se eu sou um telespectador, e provavelmente o amigo telespectador está pensando nisso, quando ouviu a resposta que o senhor deu a cada uma das nossas perguntas, ele deduziu o seguinte: olha, a partir de agora, nesta gestão, não haverá nenhuma, acabar com nenhuma mina e vai preservar o meio ambiente. Essa dedução está correta? Não, a partir de agora. A dedução está extremamente incorreta. Nós, na gestão passada, enquanto secretário de Serviços Urbanos que fui, nós contribuímos para recuperar e preservar inúmeras minas. Inclusive, estamos com um projeto para recuperar uma mina que hoje é no fundo de uma casa dentro do bairro Dom Aquino. Estamos buscando dinheiro para fazer daqui lá um museu e preservar a mina. Então, na verdade, esse trabalho de preservação, ele já existe e foi sempre a nossa bandeira e será sempre a nossa meta. Okay. O telespectador do programa Opinião está participando conosco nesse momento via WhatsApp, está aí na tela, 999322529. Você pode mandar sua pergunta também, não é? Sobre esses temas aqui, sobre asfalto aí no seu bairro, enfim, as obras propriamente no município de Cuiabá. Aqui conosco participando, oi, boa noite, tudo bem? Aqui é o Oswaldinho, presidente lá do bairro Chácara dos Pinheiros. Eu venho por meio deste aqui desejar aí uma boa sorte ao nosso vice-prefeito e também solicitar o tapa-buraco aqui nos bairros da região, não é? A luta continua. O Oswaldinho está pedindo lá o tapa-buracos na região dele lá. O que o senhor vai falar para o pessoal de lá? É o que nós mais temos recebido, é época de chuva, é uma época complicada. Mas o tapa-buraco vai chegar lá, Oswaldinho, no máximo em 15 dias, ali no Chácara dos Pinheiros, Parque O'Hara, Jardim das Palmeiras, toda aquela região ali será feito tapa-buraco aí no máximo em 15 dias. Quando ele ri assim é porque ele já tem a solução para o... Agora sim, Oswaldinho, se daqui 15 dias não aparecer ninguém da prefeitura aí com os piches, com os negócios aí para tapar os buracos, aí você dá uma ligadinha aqui na Opinião para a gente fazer uma cobrança mais incisiva, ao vivo aqui, não é? Aí o Estopa vai ter que vir aqui e falar, não, agora está lá, e a gente vai lá para mostrar que ele está realmente fazendo lá. Agora eu não duvide, né, que ele vai fazer isso. Ele falou 15 dias, marque aí no calendário, 15 dias, não é? Para que ele possa fazer aí o tapa-buraco na região aí do Chácara dos Pinheiros. Por falar em tapa-buracos, a Caroline estava me lembrando, Caroline é nossa produtora aqui, por que vocês não têm uma ação mais enérgica junto a Águas Cuiabá, que faz aqueles rasgos para fazer os trabalhos deles lá, né? E não tampam depois que fica aquela coisa, e a gente que dirige, rapaz, você pega um buraqueiro daquele lá, fura pneus, pode provocar acidente, o que é pior, não é? Como é que está aí essa relação com a Águas Cuiabá que vocês não cobram? Aí é que está o problema. Nós cobramos tanto que a Secretaria de Obras, se quiser eu te mando no seu zap aqui cópia, nós notificamos a ARSEC, que é a agência reguladora que tem que cobrar,
e notificamos a própria Águas de Cuiabá e estamos com fiscais notificando a Água de Cuiabá. Nessa última semana, depois de uma lambança, porque a Águas de Cuiabá ela tem duas qualidades e um defeito. Primeira qualidade, ela está cumprindo com a universalização do fornecimento de água em Cuiabá. Ela está cumprindo exatamente o que está no TAC. Ponto número 2, ela também está cumprindo com o tratamento de esgoto, que é muito importante para a saúde do Rio Cuiabá. Agora, ponto número 3, que ela está cometendo um verdadeiro crime com Cuiabá, é o tapa-buraco, tá? E eu volto a te reafirmar, eu posso te mandar esses documentos anteriormente protocolados na Águas de Cuiabá. Eles sentaram com o Arsec há 10 dias atrás e pediram 60 dias para acabar com essa farra de serviço mal feito no quesito tapa-buraco, que realmente é uma verdadeira vergonha. Eu tenho andado por Cuiabá, onde eu pego, eu já tiro o localizador e já passo para um fiscal e na Águas de Cuiabá, tá? Então, na verdade, nós temos batido duro, sim. Se você for pegar na imprensa, já saiu um grande número de matérias. Aliás, quando assumi a Secretaria de Obras, a primeira coisa que eu falei para o prefeito Emanuel Pierre, prefeito, se prepara porque eu vou bater duro na Água de Cuiabá, porque é um absurdo e é um crime que estão fazendo por Cuiabá. Reconheço os avanços na universalização do fornecimento de água, no quesito tratamento de esgoto, mas também a gente tem que entender que o que eles estão fazendo com Cuiabá não é justo com os cuiabanos. E estamos tomando providência. Tanto é que eu posso mandar cópia aqui das notificações que fizemos a eles. O serviço tem que ser completo. Tem 2 prós, mas tem um contra que está dando... Serviço de péssima qualidade. Você está 100% correto. E nós estamos batendo duro e, se precisar, nós vamos começar até a interditar as ações deles em alguns bairros, se necessário for, e não melhorar a qualidade dos serviços. Ó, você viu que falou aqui, o vice-prefeito e secretário de obras. Pode haver aí suspensão. E a gente não quer isso, a gente quer que o trabalho seja feito de forma correta, completa, né? Os 3 pilares que ele falou aqui sendo entregues de forma como combinado. Tem mais uma participação via WhatsApp aqui no telão, telespectador participando com a gente. Boa noite, é a Maria Regina, do bairro Duque de Caxias. Já temos um asfalto todo mal remendado, não é? Ainda aparece aí Águas Cuiabá para completar. Na rua Filinto Miller, próximo ao 44, não existe rede de esgoto. Tá aí mais uma... Ali faz parte do programa da Água de Cuiabá, tá? Dentro de 1 ano e meio, a Água de Cuiabá também tem que universalizar 95% do esgoto tratado. Então, na verdade, nós já estamos num patamar de 60% e daqui 1 ano e meio nós temos que chegar a 95% do esgoto tratado. Você foi elogiar Águas Cuiabá quanto ao cumprimento de sua meta da questão do esgoto, e aí aparece essa telespectadora. Mas ela está correta, ela está correta. E assim, parece longe 1 e meio, mas aí vamos fazer comparação. Várzea Grande trata quanto? Vamos fazer comparação com qualquer município hoje do Brasil. Cuiabá, daqui 1 ano e meio, vai estar à frente de basicamente, ou lado a lado, de todos os melhores municípios do Brasil. Daqui 1 ano e meio no quesito tratamento de esgoto. E a gente tem que dizer aqui, população, é chato o cara passar um corte na frente da sua casa? É, mas isso chama-se investimento preventivo em saúde pública. Cada R$2 ali que você investe ali em tratamento de esgoto, você investe menos aqui na saúde. Ok, e a gente aguarda aqui a sua participação. Você que nos assiste aí, tem alguma pergunta? Dá tempo ainda, tem mais um bloco pela frente. Tá aí, ó, 99932-2529. Você manda sua pergunta para José Roberto Estopa, secretário de Obras e também vice-prefeito de Cuiabá. Opinião dá um tempinho só e volta já já.
Ok, 8h13, nós estamos apresentando ao vivo o programa Opinião aqui na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Você que também nos assiste via online, internet, não é? Que está aí para essas coisas também, pelo www.gazetadigital.com.br, também pelo Facebook, na página da TV Pantanal. Muito obrigado a você que nos assiste em qualquer canto do mundo pela internet. Olha só, tem muita gente ligando aqui, perguntando o secretário Estopa sobre, o pessoal que ligou a televisão agora, o viaduto lá da Beira-Rio, o Murilo Domingos, né? O viaduto da mina, da grande mina. Mas assim, muita gente quer saber sobre a data, né, de entrega, como que está a previsão aí de conclusão. Em abril, nós comemoramos o aniversário de Cuiabá. E até o término do mês de abril, a gente entrega completamente concluído e com uma boa parte da Beira-Rio revitalizada o viaduto Murilo Domingos. Nosso compromisso é entregar até o último dia do mês de abril o compromisso Murilo Domingos, o viaduto Murilo Domingos. Tá certo. Então tá aí, até o final de abril. Acabando com o sofrimento de todo aquele pessoal que precisa trafegar para aquela região, porque realmente, parto. Eu quero até aproveitar aqui e pedir desculpa, quem usa o trânsito ali é muito dolorido, é muito chato, mas pessoal, vai valer a pena, vai resolver o problema do trânsito naquela região. E você pode mandar sua pergunta, dá tempo ainda, 99932-2529, está aí na tela para você mandar seu zap aqui rapidinho para o Estopa responder. Professor. Secretário, eu vou fugir um pouco do rol das perguntas e das respostas para trazer uma situação que a Justiça Eleitoral reprovou as contas apresentadas da chapa do senhor, capitaneada pelo prefeito Emanuel Pinheiro. A minha pergunta é simples. O senhor tem tido a oportunidade de conversar com o prefeito no que tange a essa situação? O prefeito tem procurado o senhor para conversar sobre isso ou ainda não conversaram a respeito? A alegação é de uma omissão de quase R$500 milhão, né? Que a Justiça Eleitoral está fazendo a alegação. Não conversei sobre isso com o prefeito Emanuel Pinheiro. Ele esteve viajando esses dias, mas sei que ele está tomando as providências que o contador da campanha, os advogados e os contadores estão tomando as providências necessárias. Acredito, sem dúvida nenhuma, que isso vai ser sanado. Olha só, a questão do contorno leste, como está o cronograma em relação... O senhor falou aí das desapropriações, né, que serão necessárias aí. Agora você vê, ali para o viaduto já foi necessário fazer uma série de desapropriações, uma coisa menor. Imagina para uma situação macro, isso demanda tempo, né? Aí que é a pergunta, não é? Vai realmente... pacotão, nós já estamos trabalhando nisso, tá? O secretário Air, secretário de Habitação, nos entrega agora no próximo dia 15, tá? Todo o levantamento com toda a necessidade de desapropriação, em torno de 700, 750, tá? Entre imóveis construídos, tá? E apenas imóveis... terrenos, tá? Terrenos, chácaras, esse tipo de coisa, em torno aí de 700, 700 e pouco, tá? Ele nos entrega dia 15. Próximo passo é a PGM, pedir a decisão judicial e fazermos o depósito na conta dos proprietários, obviamente, aqueles que têm documentação. Porque nós temos que entender, e talvez num determinado momento vai se chegar denúncias aqui, a prefeitura não está sendo humana, não está agindo de forma humanizada. Mas ali nós temos algumas situações que são invasões. Infelizmente, legalmente, nós não podemos pagar indenização para aqueles que estão invadindo. Tá? Então nós vamos tentar negociar uma situação com essas exceções aí que são invasores, tá? E os demais, obviamente, a prefeitura vai fazer o depósito judicial e pedir a liminar para que a gente possa fazer a retirada desses que estarão no trajeto, no alinhamento do contorno leste. Professor.
Secretário, o senhor foi secretário durante a administração Mauro Mendes. Provavelmente um grupo maior de eleitores deve estar pensando que o senhor é uma pessoa dentro do governo que poderia fazer essa ponte, essa articulação com o governo do Estado para diminuir a distância entre a prefeitura e o governo do Estado. O senhor pensou sobre isso? Tem feito isso para que as divergências políticas eleitorais entre o governador do Estado e o prefeito não sobreponham aos interesses da coletividade cuiabana? Olha, eu em alguns casos tenho tentado, mas assim, na verdade, esses pontos de vistas divergentes, e em alguns momentos a questão virou muito pessoal, tá? O governador Mauro, vamos dizer assim, pegou muito pesado com relação ao prefeito Emanuel Pinheiro. Mas eu tenho conversado bastante com o prefeito e o prefeito tem dito que, para o bem de Cuiabá, se necessário for, não teria dificuldade de conversar com o então governador Mauro Mendes. Mas o problema é que quando a coisa está sanando, aparece uma outra situação que gera essa desavença. Por exemplo, agora, a questão do VLT, BRT, que é a discussão do momento. Aonde? E aí eu acredito que o prefeito agiu com sabedoria, que é a questão do plebiscito, para que a população possa definir um modal de transporte a ser utilizado. Por outro lado, o governo diz, isso mas vai atrasar a obra. Não, o plebiscito pode ser realizado em 30 dias, tá? Não traria um impacto de uma obra que já está parada, que já se gastou mais de 1 bilhão, que está parada há 8, 9 anos. Então, na verdade, eu acredito que essa situação aí, pelo bem de Cuiabá, em algum momento os dois vão se entender aí, vai estar tudo certo. Agora, é preciso também se respeitar pontos de vista, tá? É preciso se respeitar que o governador acredita nisso e que o prefeito acredita nisso e que há um distanciamento aí de ideias com algumas situações. Não é mais fácil recorrer à lei? O que diz a lei? Quem que tem que tomar a decisão? É fulano. Que o fulano tome a decisão. A decisão tem que ser política, então que se estabeleça o diálogo político. A decisão tem que ser técnica, então que se estabeleça o critério técnico. E por que não ouvir a população? E a questão da população, que é o mais importante, não é? O fator mais importante que agora quer se fazer a audiência pública em tempos de pandemia, quer dizer, não sei até onde. Não precisa de audiência pública, o plebiscito é a população escolher se prefere BRT ou se prefere VLT. E, na verdade, quem é a grande população que realmente precisa e tem que saber o que é melhor para ela. É melhor ter o BRT ou ter o VLT? E isso, obviamente, se acontecer esse debate vai ser institucionalizado na televisão, com programas eleitorais de 5 minutos cada um, para se explicar ali o que é VLT e o que é BRT, e que se vença o melhor no quesito aí de convencer a população com relação a este ou aquele modal. O que não dá é dizer assim, olha, se não pode fazer o plebiscito porque vai atrasar a obra. Olha, não pode porque isso. Na verdade, quando você faz um plebiscito, é o maior respeito que você pode ter ao eleitor e à população cuiabana, varzagrandense, enfim, da Baixada Cuiabana, que é quem vai usar. Porque é muito fácil, às vezes, você falar, eu defendo esse modal, eu defendo aquele, sendo que você não é o usuário do sistema. Então, na verdade, eu acredito, e aí o prefeito Emanuel Pinheiro está corretíssimo, e é previsto em lei, é previsto na Constituição do Estado, que é ouvir a população que detém ali e que usa o transporte. E eu só queria emendar, tem uma alegação do Emanuel, do prefeito Emanuel, para que questionando o fato de, aspas, o governador está investindo
usando dinheiro do VLT, que seria para o VLT ou VRT, no caso é VLT, para o município do interior, não é? Que aquilo lá não, inclusive é ilegal. O senhor está por dentro dessa discussão aí, o senhor concorda com isso? O dinheiro ele veio com uma finalidade. Ele Carimbado, né? Ele veio carimbado. Quer dizer, teria que ter um puta trabalho aí para desconstruir isso daí. A priori não pode mesmo, tá? Então o dinheiro veio e veio com destino. E uma outra coisa importante que a gente tem que refletir. Se gastou lá, vamos dizer, mais de 500 milhões nos vagões. Se está dizendo que esses vagões serão devolvidos, que será judicializado o processo e que os vagões serão devolvidos. Em sã consciência, vocês acreditam que a empresa, que é uma empresa lá francesa, espanhola, não sei, vai realmente receber esses vagões de volta e vai devolver esses 500 milhões ao Mato Grosso? Ou simplesmente, enterrando o VLT, nós estamos enterrando também mais de R$1 bilhão? Professor. São pontos de vista, são discussões técnicas que devem acontecer com transparência e com a sociedade, sem paixão exacerbada, mas respeitando o quesito técnico e respeitando a população, que é quem tem que realmente definir. Secretário, eu vou aproveitar a carona e vou fazer duas perguntinhas a respeito desta resposta que o senhor está trazendo. O plebiscito requer um custo, dinheiro, grana. De onde virá essa grana, esse dinheiro, para bancar o plebiscito? E a segunda pergunta, o senhor, lá, quando for apertar, dizer se é a favor de um ou a favor do outro, qual é o modal que o secretário de obras da prefeitura, que conhece muito bem Cuiabá, iria defender? Primeira pergunta, quem tem que fazer esse plebiscito é a Justiça Eleitoral. E eles têm orçamento para isso. Mas não está no orçamento, secretário. Tem planejamento, eles dentro do... Isso é previsto em Constituição e eles têm como realizar. Então não é o município, não é o Estado e não é o dinheiro local aqui que vai realizar. E até porque acredito que uma situação dessa não seria algo tão caro assim. Tá? Caro foi o gasto com o VLT. E pode ter certeza, eu vou apertar a VLT. VLT? VLT. O secretário Estopa e vice-prefeito de Cuiabá, eu vou fazer um bate-bolazinho aqui, que eu tenho 3 minutos para encerrar o programa. Primeiro, Feira do Porto, como é que está ali também o cronograma para a entrega ali o mercado, o famoso mercado do Porto? Ali nós vamos, como eu falei no início, a grosso modo, nós vamos transformar num cartão postal. A ampliação já está bem adiantada, fica pronto até início de maio a ampliação. Aí a partir daí fazemos a ampliação, mudamos os feirantes para dentro da ampliação e começamos a reforma de onde eles estão hoje. Tá? Ok. E ao término desta reforma vamos fazer também a requalificação do estacionamento do entorno. Uma tá? revitalização. Uma ali. revitalização completa. Isso Tá. deve ser concluído até o mês de dezembro. Devemos entregar aí como presente de Natal à população cuiabana. E por último, o PV, que é o seu partido, o partido que o senhor preside aqui no estado de Mato Grosso, perspectivas, aliás, o PV que agora tem um vereador a menos, em termos de Cuiabá, né, um vereador a menos do que elegeu na legislatura anterior, e as perspectivas do PV para o ano, em um minuto, que é a resposta, para o ano de que vem, que é o ano de eleições estaduais. Primeiro, somos um vereador a menos, mas somos a maior bancada de Cuiabá. E segundo, que nós vamos continuar crescendo, pode ter certeza, vamos aí eleger estadual e eleger federal, sem dúvida nenhuma, no próximo pleito. O senhor Manuel sair a prefeito, a governo, o PV está junto? Sem dúvida nenhuma. Se O senhor defende o Emanuel como candidato a governador? Eu sou suspeito porque eu sou o maior interessado. Mas assim, na verdade não defendo. Eu acredito que ele tem condições, mas a decisão é 100% dele, tá? Eu não faria qualquer pressão para que ele fosse. Acho que tem condições.
acho que tem know-how para isso, mas é uma decisão pessoal dele, do partido do PMDB e dele. E não vai ter a minha interferência, tá? Não muda nada ser vice de Emanuel, enfim, vou continuar trabalhando como sempre fiz. Ok, esse José Roberto Estopa, secretário de Obras de Cuiabá e também vice-prefeito. Eu tinha anotado aqui uma série de assuntos, acho que eu falei todos, Contorno Neste, eu também falei Mercado do Porto, também rotatória, já falei também sobre asfalto, perguntei sobre tudo aqui, Feira do Porto. Enfim, eu quero agradecer aqui ao senhor por ter vindo ao programa Opinião, pela primeira vez na condição de vice-prefeito, também de secretário de Obras. Esse aqui é o canal que está sempre aberto para o senhor, com as informações da secretaria e também da condição da secretaria de vice-prefeito lá, que eu não sei se é secretaria, se é o quê, mas enfim, está aberto aqui para a Prefeitura de Cuiabá para bem informar. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é uma honra, boa noite a todos os cuiabanos e mato-grossenses e estou à disposição sempre. Tá certo, quero agradecer também ao Bruno, que é o jornalista que está aqui, o meu colega de profissão, que está nos acompanhando aqui no estúdio, que também tem aqui a presença do Ralph, que não é o Leite, não é o Ralph Leite, é o adjunto de obras, o Ralph Macedo, que está aqui também no estúdio, dando aquela força da sua presença. Obrigado, viu, Ralph? Que não é o Leite, é o Macedo e também Bruno. Professor, até amanhã. Até amanhã, companheiro. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço. Obrigado. Quem que é amanhã, que eu não lembro quem que é amanhã? Amanhã é o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, o César Miranda, que vai estar conosco aqui batendo um papo sobre desenvolvimento, sobre a questão econômica, as ferrovias que estão vindo aí, incentivos fiscais e a sua participação também via WhatsApp no programa Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.